Graça e paz, igreja. De manhã eu não pude estar aqui, até cheguei atrasado, estava vindo do meu trabalho. Então, minhas primeiras palavras nesta noite, parabenizar todas as mães aqui presentes. Que Deus abençoe vocês grandemente, encha de sabedoria, né? Eu vim caracterizado em homenagem a vocês. Mãe é metade amor, metade... Vocês não compraram a blusa? Não acredito. Compraram, né? Mãe é metade amor, metade ternura. Então é isso que vocês são. E que nossas orações é que Deus continue assim com vocês. Mães guerreiras, mães que lutam, mães que batalham. Vou fazer uma oração. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que continue com vocês abençoando cada dia mais. Feche seus olhos. Pai bendito, nós te louvamos por essa noite tão especial em que tua igreja, Deus, se reúne para te adorar, para declarar, ó Deus, o teu grande amor por nós. E também, ó Deus, nós sentimos-nos felizes, ó Deus, em poder comemorar hoje, ó Deus, o Dia das Mães. Que o Senhor continue, ó Deus, com elas, dando-lhe forças, dando vigor, multiplicando sua ternura, multiplicando o seu amor, sua garra, sua dedicação. Que elas sejam mães de oração, mães fervorosas, que continuem a orar por seus filhos, por seu marido, por seu lar. Ó Deus, derrama ricas bênçãos em nossas famílias, ó Deus, cada vez mais. Ser conosco nesta noite, que cada mãe, cada pai, cada filho, ó Deus, venha abrir o seu coração para receber, ó Deus, a mensagem do Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Por sentar. Decisões, nós somos tomados por decisões. Elas nos cercam todos os momentos. As decisões começaram cedo. Talvez você pensou: eu vou ou não vou para a igreja? Então você decidiu. E ao decidir vir para a igreja, você começou a pensar: que roupa que eu vou? Não sei se eu vou mais chique, mais bem arrumado, ou se vou simples. Você tomou uma outra decisão. Então você se vestiu. Você também decidiu se ia chegar no horário, ou se ia chegar antes, ou se ia chegar depois. Então você tomou mais uma decisão. E você está aqui presente. Eu não sei se você decidiu estar presente em espírito, ou seu corpo está longe, sua mente está vagando por aí. Decida estar presente, de alma e de espírito. As decisões, irmãos, elas nos cercam, mas há uma decisão que é mais importante em nossa vida. É a decisão de escolher Deus. Você precisa escolher Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia para nós conversarmos um pouco a esse respeito, sobre essas decisões. Vamos abrir no livro de Josué, no capítulo 24. Vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Mesmo sentado como vocês estão, mas com toda atenção e reverência, eu vou ler o texto e vocês apenas acompanhem. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. A palavra de Deus diz o seguinte: são palavras de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade.
Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos todo mundo dizer em uma só voz, vamos declarar as palavras, a decisão que Josué tomou, bem forte, vamos lá? Eu e minha casa serviremos. Amém? Irmãos, é interessante nós estudarmos a vida desse personagem da Bíblia, Josué, e ele nos traz, ele é fonte de preciosas lições para nós, para a nossa vida, para a nossa família, uma vez que estamos no mês da família, uma vez que cantamos músicas sobre família. Então é importante nós tomarmos lições desse grande personagem. Mas antes de Josué se tornar um grande líder do povo de Deus, da nação de Israel, Josué era um ajudante, um simples ajudante, um ajudante obediente, um ajudante honesto e dedicado ao seu mestre Moisés. Josué aprendeu desde cedo, meus irmãos, que só existe um Deus fiel, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que ama. Moisés, ele ensinou bem o seu aluno, e Josué, um jovem atento àquilo que o seu mestre falava. Tais lições são importantes porque eu fico imaginando a vida de Josué, talvez ainda um garoto, e Moisés a ensinar aquele garoto. Eu fico imaginando a figura de um pai para com um filho. Moisés acreditava que Josué seria um grande líder, e por isso Moisés investiu tempo, investiu ensino, investiu caráter, deu exemplos para que Josué mais tarde se tornasse um grande homem de Deus, como a Bíblia nos relata. Moisés representava um pai, Josué representava o filho. Eu fico imaginando, irmãos, nos dias de hoje, e até uma pergunta que eu faço para vocês, para mim também, para todos nós. Paremos um pouco para analisar, como pais, como pai, como mãe, o que temos ensinado para nossos filhos? O que você tem ensinado para o seu filho? Que tipo de relacionamento há entre você, pai, com o seu filho? Vocês estão sendo exemplos de amor, de carinho, de obediência, de integridade, de temor a Deus para seus filhos? Eles veem isso em você? Qual o legado que você está deixando para ele? Então são questionamentos, irmãos, que precisamos analisar. Nós precisamos ver isso. Ultimamente, eu e minha esposa e alguns irmãos desta igreja temos visitado um centro de reabilitação de dependentes químicos lá na cidade de Floriano, e até alguns irmãos já sabem disso. E ao conversarmos com alguns, o que nos depara, a triste realidade, é porque muitos deles estão lá por causa dos pais. Contendas familiares, brigas entre os pais. Então são coisas que nós como pais precisamos estar atentos a isso. Que tipo de legado você, pai, você, mãe,
está deixando para seu filho. Os filhos de hoje necessitam urgentemente ter e ver em seus pais um exemplo de homem ou mulher de Deus. Pais que oram, pais que leem a Bíblia. Eles precisam ver isso em você, para que eles façam também. Os filhos precisam ver os pais demonstrando carinho um com o outro. Os filhos precisam ver o pai ajudando a mãe na lida doméstica. Você que é pai, você faz isso? Você ajuda a sua esposa? Lavar um prato, né? Varrer a casa, fazer um almoço. Você faz isso? Ajuda a sua esposa? Os filhos precisam ver isso, irmãos. Para que eles aprendam mais na frente, quando forem casar, ele também ajudar as suas esposas. Se eles verem só aqueles pais que só quer as coisas na mão, eu acho que existe muitos assim, né? Só quer as coisas na mão, né? Vai para o sofá e espera que a sua esposa bote a comidinha no prato e leve lá para a sala. Eu acho que hoje não tem mais isso, ou não? Os filhos precisam ver, sabe, esse relacionamento entre vocês dois, de amor, de carinho, para que eles aprendam. E você que é filho, é para você essas perguntas. Você tem obedecido a vossos pais no Senhor? Filhos, esse é o mandamento de Deus para você. Que tipo de relacionamento você tem com seus pais? Nós passamos alguns domingos aqui pregando, ensinando sobre relacionamento. Tão bonito, né? Ouvir as mensagens, saímos daqui tão edificados. Mas muitas vezes, no dia a dia, lá em casa, as coisas não fluem como deveriam fluir. Filhos, vocês têm honrado vossos pais? Deus tem promessas para vocês, se obedecerem. Moisés teve essa preocupação. Moisés investiu em Josué, no cuidado, no ensino, demonstrando tudo aquilo que Deus queria que ele ensinasse. Josué seria o seu substituto. E assim aconteceu. A Bíblia diz que mais tarde Josué reúne a sua liderança, o povo de Israel. Josué foi fortalecido pelo Senhor, encorajado pelo Senhor. Então ele se encontra com esse povo desobediente, um povo murmurador, um povo que se distanciava cada vez mais de Deus. Então Josué recebeu essa grande responsabilidade. Mas Josué, ele foi bem instruído por seu tutor, por seu pai. Hoje muitos filhos não conseguem andar sozinhos, eles sempre estão pertinho do seu pai, ou querendo um empurrão do seu pai, porque não recebeu a devida educação, o devido ensino, o devido exemplo que deveria ter recebido de seus pais. Mas Josué, a Bíblia nos diz, e eu entendo assim, que ele foi bem instruído, ele foi bem preparado. E agora Josué assume essa nação, uma nação rebelde, uma nova geração, que estava ali para ouvir as palavras de Deus. E ele começa, irmãos, no texto que nós lemos, a descrever alguns versículos antes, lá do primeiro versículo do capítulo 24, Josué começa a falar para esta geração tudo aquilo que Deus tinha feito com o povo de Deus, lá desde Gênesis, quando Deus escolhe Abraão para formar dele uma nova geração. Gênesis 12 diz isso.
E vimos a libertação da escravidão do Egito, os sinais, os milagres feitos em favor desta nação, até chegar finalmente à terra prometida, terra esta que Deus tinha prometido a seus pais. E Josué fala sobre a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, terra fértil, terra próspera, local onde eles estavam morando, nesse texto que nós acabamos de ler. E Josué adverte esse povo quanto à ausência de um coração grato a Deus por tudo o que ele tinha feito em favor dele. E muitas vezes a ação do povo se parece com a nossa ação. Quanto Deus tem feito na sua vida? Quantas bênçãos Deus tem derramado em sua vida? E muitas vezes nós nos comportamos igual o povo de Deus. Murmuramos, reclamamos, parece que nunca estamos satisfeitos. Essas práticas, irmãos, elas entristecem o coração de Deus. E Josué observa que o povo de Deus, todo o povo, irmãos, famílias inteiras, estavam se desviando para outros caminhos, esquecendo do Deus verdadeiro, do Deus que, com todo amor, tirou eles da escravidão do Egito e pôs em um lugar de bênção. O povo estava trazendo para si, trazendo para dentro da sua casa. O povo estava trazendo para dentro do seu lar maldição. Estavam fazendo práticas pagãs, estavam tomando para si valores do mundo. E Josué então se depara com essa triste realidade, triste e destrutiva, podemos dizer assim, em que eles viviam. Então reúne todas as famílias para fazer uma escolha, para tomar uma decisão. A nova geração, meus irmãos, dos israelitas, que havia conquistado a terra prometida, depois aceita esse desafio de Josué, ouve a sua voz, ouve aquilo que ele fala, as suas declarações, e se compromete com um Deus verdadeiro. Agora Josué, um líder extraordinário, convoca o povo para tomar essa decisão. E foi o texto que nós lemos. O texto que nós lemos, o hino que nós cantamos, ela fala disso. O povo ele foi orientado por Josué. O povo viu a ação de Josué. O povo percebeu um coração adorador, um coração que teme a Deus. E todo o povo, famílias inteiras, elas tomaram também a decisão que Josué tomou. Tudo partiu de um líder, de um pai, de uma família. Às vezes nós reclamamos do mundo em que vivemos, que o mundo está perdido, as famílias estão destruídas. Elas precisam de Jesus. Elas precisam se restabelecer, elas precisam de construção. E muitas vezes nós, igreja, nós que temos a palavra na mão, nós não fazemos muito esforço para que isso aconteça. Precisamos tomar a decisão de servir a Deus. Nós, como famílias, precisamos tomar esta decisão. E quando minhas atitudes refletirem o Deus que sirvo, a minha vida será o testemunho vivo para meu filho, para meus filhos, para minha esposa, para minha família e para toda uma sociedade. Mas tudo depende de você. Tudo depende da escolha que você fizer. Então hoje é noite de decisão. Precisamos, como pais, tomar a decisão de servir a Deus. Precisamos, como filhos, tomar a decisão de servir a Deus. Hebreus 3, capítulo 7. O texto bíblico diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje a palavra dessa noite para nós, famílias, que procuramos, que necessitamos de uma estrutura
espiritual. Eu não sei como anda a sua família, mas se você, meu irmão, meu amigo, se você está tão triste com sua família, se você anda em busca de algo que possa salvar a sua família, quero dizer uma coisa para você. Josué descobriu, Josué tomou uma decisão. E se você também fazer isso, grandes coisas tem o Senhor para seu lar. Amém? Precisamos mudar para que a nossa família mude também. Escolha Cristo. Sua família está precisando de ser estruturada? Escolha Cristo. Faça como Josué, escolha servir a Deus. Estas decisões, meus irmãos, acarretará algumas atitudes em nós, e eu queria falar para os irmãos, para nós aprendermos algumas coisas que precisamos fazer. Olha só no versículo 14, acompanhe comigo aí. O que foi que Josué fez? Como ele conseguiu reestruturar o seu lar, como ele conseguiu reestruturar toda a nação. E a primeira atitude que Josué fez, e precisamos também tomar isso para nós, está no versículo 14, apenas a primeira parte. O texto diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. Repita comigo: temer ao Senhor. Mais uma vez. Mais uma vez. É a primeira atitude que precisamos fazer para escolher Cristo. Precisamos temer ao Senhor. Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 10:27 diz o seguinte: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos, os ímpios serão abreviados. Provérbios 14:26 diz o seguinte: o temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14:27 diz o seguinte: o temor do Senhor é a fonte da vida, para o homem se desviar dos laços da morte. Tema ao Senhor. E temer ao Senhor significa honrá-lo. Temer ao Senhor significa obedecer a sua palavra, a sua soberana vontade. Muitas pessoas, irmãos, até têm reverência a Deus. Muitas pessoas até leem a Bíblia, mas não temem a Deus. Ficam só no sentimento, ficam só comovidos, mas parece que não entra no coração. Precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor. Essas pessoas que apenas se emocionam, elas não temem ao Senhor. Elas não permitem ser tocadas por Deus. Josué nos dá um bom exemplo. Josué diz ao povo: temei a Deus, temei ao Senhor. Temer a Deus, meus irmãos, significa obedecer. Obedecer em amor. Provérbios capítulo 19, versículo 23, diz o seguinte: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. O mal nenhum visitará. Olha só. Josué chama o povo de Israel a esta responsabilidade. Agora temei ao Senhor. Todos nós, pais, mães, filhos, avô, primo, somos chamados a renovar este pacto com Deus, a fazer essa aliança com Deus, uma aliança no temor do Senhor. Famílias que vivem no temor do Senhor, elas são abençoadas. Você quer ser abençoada? Você quer que sua família seja abençoada? Tema ao Senhor. A segunda atitude, meus irmãos, que cada um de nós precisamos tomar para com Deus, é a segunda parte do versículo 14. Observe comigo, por favor.
Servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Repita comigo: integridade e fidelidade. Vamos lá? Mais uma vez. Devemos temer ao Senhor e servir a Deus com integridade e com fidelidade. Servir ao Senhor com integridade é se entregar a Ele honestamente, com toda a verdade, com toda a fidelidade, sem falsidades, sem mentiras, sem hipocrisias, sem fingimentos, mas de forma verdadeira e de todo o coração. O Senhor sabe muito bem o meu coração e o seu coração também. Não adianta enganar a Deus. Você pode enganar o seu esposo, você pode enganar seu filho, não é? Você pode fingir que é uma mulher de oração e não é. Você pode fingir que é uma mulher de Deus e não é. A Deus você não engana. Por isso que Josué nos ensina nesse texto que nós precisamos tomar esta decisão de ser íntegro para com Ele e fiel para com Ele. O salmista fala no Salmo 100, a primeira parte do versículo 2, diz o seguinte: servir ao Senhor com alegria. Escolher servir a Deus, meus irmãos, foi a melhor atitude que Josué fez com sua família. Servir ao Senhor e escolher servir a Deus, irmãos, será a melhor escolha que você fará para a sua família. Escolher servir a Deus hoje, sem dúvidas, meus queridos irmãos, é a melhor escolha que você pode fazer juntamente com o seu lar. Não adianta você dizer para seu filho: vá para a igreja, não é? Sirva ao Senhor com alegria. Ótimo para ele. Mas se você não for com ele também, o pecado, ele destrói. O pecado nos escraviza. O remédio para o pecado é Jesus Cristo. Quantas famílias estão presas no pecado? Quantos pais só querem o remédio para seus filhos, mas para Ele não? Precisamos, como famílias, escolher servir a Deus. Servir a Deus é se colocar à disposição dEle, do seu reino. Por mais simples que seja o tipo de serviço que você fizer, se você fizer de todo o coração, não é? Com toda a integridade, com toda a fidelidade. Ah, como Deus gosta de um coração fiel, como Deus gosta de um coração sincero. Quer seja no trabalho, quer seja na comunidade onde moramos, quer seja nos nossos negócios, quer seja com nossa vizinhança, quer seja na igreja, sirva ao Senhor com integridade, com singeleza de todo o seu coração. Seja verdadeiro, irmãos. Sabe, nós precisamos de pessoas hoje verdadeiras. Vivemos no mundo de falsidade, vivemos no mundo de mentiras. Nós, como igreja de Cristo, nós como servos, precisamos ser verdadeiros. Seja uma bênção a serviço do Senhor. Terceira e última atitude, como igreja, como povo escolhido de Deus, e devemos declarar, como Josué declarou, está no versículo 15, acompanhe comigo, apenas a parte B. O que foi que Josué declarou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma ação dele. Servir a Deus é uma ação minha. Não é um sentimento que brota do meu coração. É uma vontade que brota do meu coração. Eu quero fazer isso. Assim como você escolheu vir à igreja, assim como você escolheu roupas para vestir para vir à igreja, assim como você escolheu chegar no horário do culto, escolha servir a Deus. Josué fez isso, escolheu servir a Deus. Não só ele, mas toda a sua casa. A sua casa foi abençoada por causa dele. Mas não só sua casa foi abençoada,
Toda uma nação foi abençoada por causa dele. Olha só a proporção da bênção de Deus quando nós tomamos a decisão certa. É o seu lar, é sua casa, é seus parentes. Aquele que você acha que é duro de coração, ele também pode ser abençoado quando você toma uma decisão certa. Escolha Deus. Repita comigo: eu escolho Deus. Mais uma vez. Amém? Você falou isso com verdade? Com integridade? Olha, Deus sabe todas as coisas. Josué, o grande líder, fez a sua escolha, fez a melhor escolha, decidiu ser do Senhor, escolheu seguir ao Senhor e levou também sua família ao Senhor. Ele, como líder, como pai, deu o exemplo, decidiu com convicção servir ao Senhor. Toda a sua família, meu irmão, meu amigo, precisa tomar essa decisão. Josué foi agraciado e foi bendito em escolher Deus, e também você pode fazer isso. O versículo 24 desse mesmo capítulo, se formos observar, Josué 24, olha só o que foi que o povo respondeu para Josué. O texto diz o seguinte: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Esse foi o resultado da decisão feita por Josué. Todo o povo reunido decidiu também juntamente com ele. Podemos fazer algumas aplicações para nossas vidas hoje. Fazer escolhas acontece conosco todos os dias. A cada momento passamos por situações em que podemos decidir o sim ou não, escolher o bem ou o mal. Todas as escolhas, meus irmãos, que nós fazemos trará consequências construtivas ou consequências destrutivas. Você já percebeu isso? Ou você toma decisões sem pensar nisso? Quando fazemos más escolhas, nós ficamos escravos dessas más escolhas. E muitas vezes elas são terríveis, destrutivas em nossas vidas. Josué escolheu o certo. Ele escolheu servir a Deus. Ele disse ao povo: hoje sirvam a Deus. Se é do seu desejo ver sua família ajustada, se é o seu desejo ver sua família feliz, se é seu desejo ver sua família curada, estruturada, escolha hoje servir a Deus. O que você pode fazer? Entregar a sua vida a Ele. Este é o primeiro passo que você pode fazer. Se você quer ver a sua família estruturada, abençoada, dê o primeiro passo, escolha servir a Deus. Eu vou chamar aqui na frente, novamente, o ministério, para nós cantarmos. E enquanto eles vêm, feche seus olhos e vamos refletir nas palavras de Deus ao nosso coração. Que tipo de decisões, que tipo de escolhas estamos trazendo para dentro de nossa casa? Muitas vezes escolhemos tantas coisas. Escolhemos uma televisão grande, escolhemos usar roupas caras, às vezes escolhemos assistir programas inapropriados, muitas vezes escolhemos não ir à igreja. Mas o Senhor Jesus nos convida hoje a você tomar uma decisão, a você escolher.